Olá meninos, tudo bom? Vamos fazer aqui um teste, uma nova maneira de gravar essas aulas, tá? Vamos ver se agora eu consigo aparecer sempre nessas aulas, tá? Então vamos lá. O conteúdo de agora é um novo conteúdo, movimento uniformemente variado, tá? A gente vai falar especificamente dos gráficos, que é uma parte importante. As novas provas, as provas de vestibular, tanto do Enem quanto o vestibular da UEL, elas cobram bastante leitura de gráfico na física, tá? Então a gente tem que saber interpretar, temos que saber trabalhar com esse tipo de movimento, tá? Com os movimentos a partir de um gráfico dado, tá? Então, movimento uniformemente variado, gráficos, uma aula inicial. Então, todo corpo que percorre uma trajetória retilínea, ela pode escrever dois tipos de movimento, ok? Movimento retilíneo uniforme. O que é um movimento retilíneo uniforme? A trajetória é uma linha reta, ok? E a velocidade, ela é sempre constante no mesmo intervalo de tempo, ok? Então, vai mudar a velocidade, vai mudar o tempo, mas a velocidade não, ok? Velocidade escalar é a mesma coisa que velocidade. Eu só tenho esse nome de velocidade escalar porque é uma velocidade que nós medimos, tá? Então, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade escalar é constante. No movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade escalar ela é variável, então ela vai mudar sempre, só que a aceleração ela vai ser constante. Ou seja, a velocidade vai mudar sempre da mesma maneira no mesmo intervalo de tempo, a cada intervalo de tempo. Beleza? Então esses dois movimentos, o tanto retilíneo uniforme quanto o retilíneo variado, tá? São os movimentos que mais cobram gráficos, tanto no Enem quanto nos vestibulares. Então, além dos gráficos, né, das funções que a gente tem, nós podemos escrever os movimentos num gráfico, tá? Então, gráficos cartesianos. Então, a gente vai separar cada um deles. Nós temos vários tipos de gráficos, dependendo da função, tá? Então, vai depender muito da função e do movimento, eu vou ter um gráfico diferente. Então, primeiramente, vamos para o gráfico do movimento retilíneo uniforme. Gráfico de posição em função do tempo. Lembrando, o que acontece no movimento uniforme? A velocidade é sempre constante, tá? Então, a função horária do espaço, nós já demos, já trabalhamos com ela, ok? Está aqui. Então, ó, essa função horária de posição, tá? No movimento uniforme, essa é a posição final, S0 é a inicial, velocidade constante e tempo variável. Quem são as variáveis aqui? É o tempo e a posição final. Então essa função aqui ela é uma função polinomial de primeiro grau, tá? E é uma função do espaço em relação ao tempo, tá? Então o gráfico dela vai ser uma reta, tá? Pelo fato dela ser de primeiro grau. Então, se eu tenho uma velocidade positiva, ou seja, esse Vzinho aqui é maior do que zero, o móvel ele vai ter um sentido, tá, sempre crescente. Então, ele vai no sentido positivo da trajetória. E o gráfico vai ser uma linha crescente. Então, está aqui, ó. Aqui é o nosso gráfico. Então, aqui no movimento uniforme, o nosso gráfico vai ser esse daqui. Então, quando o tempo aumenta, a posição aumenta gradativamente, tá? Na mesma proporção. Por quê? Porque o movimento é uniforme. Tá vendo aqui a linha reta? É uma linha reta crescente que indica que a velocidade é maior do que zero. Nesse tipo de movimento, com velocidade maior do que zero, nós vamos dizer que o movimento é progressivo. Então, quando T2 for maior que T1, a posição 2 é maior que a posição 1. Então, o estudo aqui vai acontecer nesse tipo de gráfico. Velocidade é positiva, então movimento progressivo. A linha aqui é uma linha crescente. Então, esse tipo de gráfico, atenção, olha para cá, espaço, tempo. Eixo X é o tempo, eixo Y é o espaço. Tá? Então, não posso esquecer disso. Então, velocidade maior do que zero, movimento uniforme, a linha reta é essa daqui. Lembrando que esse é o gráfico espaço-tempo. Quando a velocidade é negativa, o que acontece com o móvel? Ele vai percorrer o sentido contrário, ou seja, ele vai para uma trajetória para o lado negativo. E as posições vão decrescer, ou seja, as posições dele vão diminuir.
como é que fica o gráfico? Nesse caso aqui, ó. Então, quando o tempo aumenta, as posições vão diminuir. Nesse caso, eu tenho uma reta decrescente, olha lá, reta decrescente, e o meu movimento é retrógrado. Tá? Então, quando o tempo aumenta, as posições diminuem. Então, quando T2, ou seja, o tempo é maior que o tempo 2, é maior que o tempo 1, a posição 2 é menor que a posição 1. Veja que a posição 1 aqui está no alto. Tá? Então, a posição está diminuindo. Então, esse tipo de movimento aqui indica que a velocidade ela é negativa. De novo, gráfico, espaço, tempo. E essa função ela é decrescente e vamos chamar esse movimento de um movimento retrógrado. Ok? Em ambos os gráficos, para eu calcular então a velocidade, é só fazer, ok, a variação de posição, o ΔS, o deslocamento, divididos pelo tempo. Ok? Então está aqui, para eu calcular a velocidade, variação de posição divididos pelo tempo. ΔS é essa posição final menos inicial, e o tempo é o tempo ali, o intervalo de tempo que o corpo andou. Isso aqui todo mundo já viu lá no movimento uniforme. Agora, vamos à velocidade, o gráfico, de novo, do movimento uniforme, é o gráfico velocidade em função do tempo, ou VFT. Nesse caso aqui no movimento uniforme, a velocidade é sempre constante, ela não pode ser nula, ou seja, ela não pode ser zero, porque se for zero, o cara está parado. Tá? Então, o gráfico ele sempre vai ser uma reta paralela ao eixo do tempo. Então, está aqui, ó, de novo. Eixo X é o tempo, eixo Y é a velocidade. No outro gráfico, o eixo Y é a posição. Por isso que aquele gráfico é espaço-tempo. Aqui o gráfico é velocidade-tempo. Então, o eixo Y é a velocidade. Como a velocidade é constante, olha o que acontece com a reta, ela é paralela ao eixo do tempo. Quando for positivo, está acima do zero. Quando for negativo, está abaixo do zero. Movimento progressivo, movimento retrógrado. E nesse caso aqui, somente nesse gráfico, velocidade, tempo, para eu calcular a distância percorrida, é só fazer velocidade vezes tempo. Ou seja, se eu fechar aqui um tempo qualquer aqui, eu vou ter um retângulo. Tendo retângulo, é só calcular a área do retângulo. Tá? Então, está aqui, eu vou calcular a área do retângulo que eu tenho no problema. No gráfico, né? Você tem ali um retângulo, o retângulo é base vezes altura, você tem a base que é o tempo, você tem a altura que é a velocidade, então aí é só calcular a área desse retângulo que você determina o espaço que ele percorreu. Tá? Então vamos exercitar um pouquinho. Deixa eu só colocar aqui. Vou mudar ações de seta. Sempre visível. Então, beleza. Então, aqui eu tenho dois móveis, A e B, movimentando-se sobre uma trajetória retilínea. Ok? Suas posições no decorrer do tempo são indicadas. Ó, posições. Então, quem está no eixo Y é o S, é a posição. Está vendo que a linha, tanto do A quanto do B, são retas? Então, isso quer dizer o quê? Que o movimento é sempre constante. Linha reta, movimento constante. Beleza? Tanto faz se for espaço-tempo ou velocidade-tempo. Ok? Então, linha reta, movimento constante. Então, olha só. Qual é a posição inicial do A? É o menos 60. Qual a posição inicial do B? É o 80. Veja que aqui no tempo 2, a posição do A é 0. Mas qual é a posição do B no tempo 2? É 40. Então, a primeira coisa é a gente tirar essas informações do gráfico. Então, analisando o gráfico, podemos visualizar que as posições iniciais do A e do B e a posição de A e de B 2 segundos depois do movimento. Está aqui, ó. Por quê? Ó? O gráfico do A está passando no 2 e também o B também está passando no 2. Olha aqui, ó. Olha o pontinho. Então, esse ponto aqui que é importante. Então, para o A, qual é a posição inicial do A? Menos 60. Qual é a posição do A depois de 2 segundos? É 0. Porque, ó, 2 segundos o A está no 0. A partir daí eu posso escrever a função, calcular a velocidade. Então, para eu calcular a velocidade,
variação de espaço sobre tempo, posição final é 0, posição inicial é menos 60, menos com menos dá mais, 60 divididos por 2, 30. Bateu, é verdade. Por que é verdade? Olha aqui, o gráfico não é crescente, então a velocidade ela é positiva. Tá? Vamos fazer a mesma... agora vamos escrever a equação, a função horária. Então a função horária, posição final do A é igual a posição inicial do A, velocidade vezes tempo. Posição final não me interessa saber quem é, posição inicial é o menos 60, velocidade 30 vezes tempo. Então essa daqui é a função horária do móvel A, ok? Função horária de espaço. Tá? Vamos fazer a mesma coisa para o B. Qual é a posição do B inicial? 80, está aqui no gráfico. Depois de 2 segundos, qual é a posição dele? 2 segundos, posição dele é 40. Tá? Então, posição inicial 80, final 40, depois de 2 segundos. Preste atenção a isso. Vamos calcular a velocidade. Então, ΔS sobre T, final menos inicial, vai dar menos 40, dividido por 2, menos 20. Ok? Então, qual é a velocidade do B? É menos 20. Olha que o gráfico é decrescente, a velocidade é negativa. A função horária agora está aqui, mesma coisa, SB, 80 menos 20 vezes T. Beleza? De novo aqui o gráfico. Então, agora a gente pode calcular já as funções horárias que nós temos para o A, então é menos 60 mais 30, para o B é 80 menos 20. Agora olha para o gráfico. Está vendo que as duas retas se encontram nesse pontinho aqui que eu não sei quem é? Está vendo aqui? Está vendo? A reta do A e a reta do B se encontram neste ponto que eu não sei quem é. Então o que acontece nesse ponto? As duas posições elas são iguais. Então no gráfico as retas se cruzam num ponto aí que eu não sei quem é. Então nesse ponto a única coisa que eu sei é que as posições do A e a posição do A e a posição do B são iguais. Então eu vou igualar as duas equações, porque as posições finais nesse ponto aqui são iguais para ambos os móveis. Então a gente vai igualar as equações. Então está aqui SA igual a SB, então SA igual a SB, caiu numa equaçãozinha de primeiro grau, letra de lado, número do outro, trocando o sinal, então resolve a equaçãozinha do primeiro grau. Ok, então menos 50t igual a menos 140, menos 140 divididos por menos 50 vai dar mais, 140 divididos por 50, 2,8 segundos. Então, quanto tempo os móveis se encontram? Ora, eles vão se encontrar, depois que saiu aqui do zero, ó, tá vendo o zero, eles vão se encontrar 2,8 segundos depois. Ok? Para eu saber a posição, já que essas duas posições são iguais, é só substituir esse tempo que você encontrou em qualquer uma das duas equações. Ora, eu peguei aqui a posição do A e fiz a substituição. Posição final do A é menos 60 mais 30 vezes o tempo. Mas quem que é o tempo? 2,8. Fazendo as continhas, tenho que 24 metros. Ou seja, a posição final do A é de 24 metros. Beleza? Então, os móveis encontram-se na posição 24. Se eu faço o mesmo cálculo substituindo na equação B, eu vou encontrar o mesmo resultado. Se eu não encontrar, refaça porque está errado, porque eles têm que ser iguais, porque a posição final e inicial, a final dos dois móveis são iguais. Se não der igual, é porque alguma coisa está errada. Então você deve ter errado alguma continha aqui no tempo. Beleza? Então é isso daí. Vocês vão olhar lá na página 49 ou na página 48, tem um exercício muito parecido. Aliás, esse exercício está lá no livro, ok? E vocês só vão fazer esses dois exercícios, que é o 21 e o 22. No caso de dúvida, coloquem na página Google que eu respondo assim que possível. Tá? E eu vou fazer mais exercícios desse tipo, mais vídeos e vou postar para vocês. Ok? Um abraço e bons estudos. Tchau!